Bom dia, irmãos. 7:01. Hoje, 29 de janeiro de 2025. Vamos começar a nossa reunião de oração. Vamos orar, né? Começar orando, aí intercedendo, né? Ou, primeiramente, vamos agradecer. E durante a reunião nós vamos fazer as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te bendizemos nesta manhã, mais uma vez agradecidos, ó, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Agradecemos o teu cuidado, agradecemos, ó Deus, a tua presença conosco. O Senhor tem nos sustentado dia a dia, mesmo em meio a lutas, mesmo nas tribulações. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa esperança. Somente no Senhor, ó Deus, nós confiamos, porque o Senhor dia a dia tem nos conduzido. Sabemos, ó Deus, que esse mundo jaz no maligno, esse mundo traz aflições, a nossa vida, ó Deus, é envolta em tantas situações, boas ou ruins, mas independente delas, ó Deus, queremos te bendizer, queremos te adorar. Queremos agradecer sempre ao Senhor, termos o coração grato por tantas coisas, tantos benefícios, como diz a tua Bíblia, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por mais uma manhã em que pudemos levantar, pudemos estar aqui nesse momento, reunidos juntos, ó Pai, reunidos como irmãos, como igreja do Senhor, para termos esse tempinho. Pouco tempo, 40 minutos é muito pouco tempo. Mas é o tempo que o Senhor nos deu, é a forma que o Senhor nos dá de nos reunirmos como irmãos e termos esse prazer, ó Deus, de estarmos juntos e ligados ao Senhor. Muito obrigado por isso. Que nesta manhã, cada um de nós, ó Deus, tenha a fé e a esperança fortalecidos no Senhor, mesmo em meio às lutas. Te bendizemos, te adoramos e agradecemos do fundo do nosso coração, ó Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, Amém. Amém. o pastor Éder pediu para que eu dirigisse a reunião hoje de novo, que ele ainda está viajando. Então, nós vamos continuar o estudo lá de Filipenses, a partir do verso 25 hoje. Eu vou ler o texto aqui primeiro, aí depois nós vamos começar com a oração, tá? Diz assim o texto: E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente essa fé aumente, né? Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça
de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. No texto como um todo aqui, Paulo, né, se apresentando e agradecendo a Deus mesmo, né, em favor desses, agradecendo a situação dele, mesmo estando preso, ele agradecendo a situação por ter essa empatia, né, com os filipenses e encorajando, né, cada um deles nessa simpatia. Então, eu queria que a nossa palavra nesta manhã, de novo, né, reportando a pregação do pastor Éder, fosse esperança novamente. Esperança, firmeza na fé, ousadia na palavra. Eu dei uma olhada aqui numa das versões, né, da Bíblia, e eu encontrei a palavra esperança 142 vezes. 80 vezes no Antigo Testamento e 62 no Novo Testamento. Não fui eu que procurei, não, tá? Um por um, não. Eu fui no Google e fui procurando, achei essa informação. É lógico, em termos de versão, pode variar. Mas essa palavra, então, quando há repetição na Bíblia, é porque há uma ênfase nisso. E a esperança, ela não nos abandona, irmãos. Ela está sempre junto e sempre presente. Vamos orar, primeiramente, para que a nossa, a nossa presença, aonde estivermos, essa presença traga, como está aqui no verso 25, que a nossa presença, aonde estivermos, ela traga crescimento na fé para as outras pessoas, ajude os outros nesse crescimento de fé. E nessa segunda oração, né, eu quero pedir para o pastor Alain orar para que onde estivermos, pastor Alan, tenhamos essa, essa condição de ajudar os outros a crescerem. E o Senhor tem nos ensinado a crescer dia a dia, já tem 20 e tantos anos aí. Vamos orar, pastor. Também. Só complementando, viu, Bonde? Aham. Duas coisas. A primeira é que eu estou com dois convidados especiais aqui hoje. Abre as Ah, câmeras aí para eles verem. Tem duas pessoas especiais comigo aqui hoje. Vieram tomar café. Essa dupla linda aqui, ó. Que é a Ana Luísa e o Augusto, né, seu xará, ok. né? E é É sim. interessante, Bonde, você falar sobre isso, né? Que ontem eu estava aqui com outras pessoas aqui, né, conversando e tal. Uma das características principais que Deus usa não é o conhecimento teológico para nós alcançarmos pessoas, é simpatia, não é? Atos nos fala sobre isso, então vamos orar nesse sentido para a Uhum. nossa igreja continuar sendo simpática nos seus indivíduos, no seu acolhimento como igreja também, isso é muito importante, né? Muito obrigado, Senhor, por esse dia mais uma vez. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor, o Consolador, o Confortador. Tu és tudo na nossa vida, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome nesta hora e te agradecemos, porque o Teu nome está gravado nos nossos corações e os nossos nomes estão, por causa do Teu coração, escritos no livro da vida. E nós temos essa esperança de um dia estarmos com o Senhor, mas não somente a esperança, porque a esperança que nós temos no Senhor é uma certeza, absoluta certeza, de que somos do Senhor, mesmo que a partir de Satanás, muitas coisas e pessoas e demônios e circunstâncias nos espremam para baixo, dizendo que não somos nada, que não damos conta, que somos perdidos. Sim, Senhor, é claro
que somos perdidos, ou fomos perdidos, na verdade, mas nós fomos achados. E o Senhor nos deu esperança e certeza de salvação, segurança de salvação, por causa do selo do Espírito Santo e por causa do sangue de Cristo Jesus que nos lavou e nos deu completa e total segurança e esperança de que a partir desta terra nós estamos seguros nos teus braços. Então, Senhor, aviva em nós, ajuda-nos a escolher a boa parte de Maria, para que cada dia mais essa certeza de que somos do Mestre, o Mestre está conosco, nos ajudando, nos carregando, esse momento alegre nosso coração, nessa esperança absoluta, nessa certeza inequívoca de que temos os nossos nomes escritos no teu coração e ninguém nos tira de lá. Ajuda-nos a sermos simpáticos, empáticos, Senhor, a sermos proclamadores dessa verdade com simpatia, não com asco para com as pessoas. Muito obrigado. Faz de nós assim e faz da nossa igreja, da nossa comunidade assim também. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. pastor Alain. Amém. Já Amém. vai aproveitar então, Ana Luísa, aí, já vai preparando aí, Ana. A nossa próxima oração é a respeito de bom testemunho. É o verso 26, né? Para que motivo de se gloriar em Cristo. Mas para isso, nós temos que dar bom testemunhos, irmãos. Nós não podemos ser, o pastor Alan acabou de orar aí, mas também nesse sentido, mas nós não podemos ser aqueles cristãos chatos, aquele camarada que quando chega em determinado lugar, o povo já fala assim, ixi, chegou o crente. Não, nós temos que ser aquela pessoa amável, a pessoa que, quando chega, já viu quando chega aquelas artistas, aqueles negócios assim, todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer pegar, todo mundo quer, né? Né, Laércio? Chega junto. Nós precisamos ser assim, gente. É ser amigo, não sei nem a palavra, mas aquele camarada que quando chega, chega, entendeu? Mas não por si só. Não é para se vangloriar aqui, mas você tem que se vangloriar em Cristo. Se mostrar, mas mostrar Cristo através de você, através da sua amabilidade, do seu companheirismo, é, do estar ali junto, se envolver com o pessoal de forma gostosa, de forma alegre, de forma sadia. Não é se envolver com as coisas que nem no Salmo 1, não. Roda dos escarnecedores, não. Tem que ser a roda dos esclarecedores. Então, Ana, você vai orar pedindo a Deus para que nós, a começar nós aqui da reunião, gente, começa em mim e nós da reunião, aonde nós estivermos, na escola, né, na faculdade, e onde estivermos, que a nossa presença glorifique a Deus, traga alegria ali naquele momento para que as pessoas queiram perguntar: ah, mas que alegria é essa? Que gozo é esse? Como é que ser tão diferente assim? Por quê? Glorificar a Deus através das nossas ações, dando um bom testemunho. Ora nesse sentido. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada por esse dia, obrigada pelo que o Senhor tem preparado para nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Deus, e eu quero te pedir nesse momento ah, que nós sejamos luz, que nós possamos encher o nosso coração do Senhor e da tua presença, de forma que conforme a gente vai nos lugares e conforme a gente caminha, que as pessoas vejam a tua luz em nós. E que as pessoas vejam, que a gente seja Jesus na vida das outras pessoas sem querer, de forma natural, que isso se torne natural para nós, no nome de Jesus. E eu peço que a gente consiga ser sensível
e, sabe, e ter a sensibilidade de enxergar o outro como o Senhor nos enxerga, de ter a sensibilidade de amar o outro como o Senhor nos ama. Por mais difícil que seja, em qualquer lugar que a gente vá, que a gente não tenha medo de, de ser, enfim, de ser excluído, como se diz na faculdade, nas escolas, porque isso acontece, é, de estar em segundo plano, enfim, em qualquer sentido. Mas que a gente escolha, que isso seja uma escolha, que o Senhor traga pessoas para junto de nós, para estar nessa caminhada com a gente, papai, independente de como seja, fácil, difícil, mas que a gente seja essas pessoas, que mesmo que as pessoas não saibam que a gente conhece esse Jesus, que elas vejam esse Jesus em nós, mesmo sem saber que é Jesus, mas que elas descubram isso através de nós. É, e nos dê, papai, essa sensibilidade, essa amabilidade, é, e esse coração sensível e disposto ao outro, para amar, para cuidar, para tocar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, é isso Amém. mesmo. Amém. Na Amém. faculdade acontece muito, né? São as rodinhas. Se você não fizer parte daquele clã, eles te excluem. Faculdade é dose. A próxima oração. Ô, meu xará, então, Augusto. Você ora também? Posso sim. Eu Ah, acho que posso. então tá bom. Prepara aí, Tem... Augusto. Pera aí, só um pouquinho. Tá, eu vou falar um pouquinho primeiro, aí você vai preparando aí. Seguinte, o verso 27 tem duas partes, né? A primeira parte nós já oramos também, que é em cima do 26, e a segunda parte dele é a questão de estar firme. Para poder fazer o 26, né? Levar Jesus, ser Jesus na vida dos Tira o outros microfone lá embaixo, ou não? e não se acanhar por causa do evangelho, nós precisamos da segunda parte aqui do verso 27, que é firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aí, meu xará, você vai orar no sentido de fé, firmeza de fé, firmeza, para que a igreja tenha firmeza e tenha unidade. A própria Bíblia fala que se alguém tiver dividido, aí ele vai ser destruído. Então, vamos que você ore junto conosco para que a igreja, nossa igreja vide, tenha unidade. Vamos orar primeiramente pela nossa igreja vide, tenhamos essa comunhão gostosa que já temos, unidade na fé, firmeza de propósito, firmeza na fé mesmo. Tenhamos a fé viva no dia a dia. Que cada um de nós tenha sede e fome de buscar na palavra essa fé, buscar em Deus essa fé, nos firmando na palavra. Então, ore para unidade da igreja e firmeza na fé. Tá bom. Senhor, nosso Pai, te agradeço por um momento abençoado como esse, que o Senhor possa nos ensinar como o Senhor sempre nos ensina. Obrigado. Te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão aqui nessa reunião agora. Senhor, abençoe e cuide de cada um, Senhor. Senhor, eu queria pedir que, se for da tua vontade, Senhor, o Senhor toque no coração de cada um de nós, da VID, de outras igrejas, para manter o seu propósito em Deus, não se dividirem, não criarem outras teorias e manterem o foco na fé, um foco em Jesus. Entender que existe um propósito só e essa divisão toda não faz bem. Como Jesus mesmo dizia que nenhum lugar que está dividido pode se manter em equilíbrio, se manter unido, né? Então, eu quero pedir que o Senhor unifique todos aqui, abençoe e cuide de todos e, e transpareça para nós, e venha com o Espírito Santo e nos acalme, caminhe conosco e faça-nos entender que o Senhor é o nosso único propósito, que o Senhor é tudo, que a gente possa se tornar bons cristãos, pessoas de fé, guiadas por Ti. Peço que o Senhor abençoe a nós, cuide
Que o Senhor faça da tua vontade, Senhor. Em nome de ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Augusto. Amém. Isso aí. Amém. Carmelita, você pode orar, irmã? Posso. Então, eu vou falar aqui o tema e você vai se encaixar que nem uma luva. Que nós tenhamos, irmãos, é o verso 28, né? Que em nada estáis intimidados pelo adversário ou pelas dificuldades da vida, Carmelita, mas que tenhamos ousadia na pregação do evangelho. Eu tenho visto, tenho ouvido as lutas, né, de muitas pessoas e a sua também, né? Às vezes até pessoais, mas tenho visto que você tem ficado firme, Carmelita, firme na fé. Então, Amém. ore juntamente conosco, ore a Deus, pedindo para que dia a dia nós tenhamos ousadia, a ousadia do dia, gente. Não é a ousadia de ficar fazendo planos para poder, vou fazer planos para ir lá para Tubal Vilela, toda terça-feira de manhã, terça-feira à noite, o ano que vem eu vou fazer isso, etc. Não, não. Ousadia para hoje, na pregação do Evangelho, na vivência do Evangelho, hoje. Não é amanhã, não. Amanhã não nos pertence. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Então, aquelas pessoas que vierem até nós, que nós tenhamos abertura para poder falar do Evangelho para elas, mas que tenhamos ousadia de usar essa abertura sem medo, sem reservas, e falar do Evangelho, viver o Evangelho para essas pessoas. Tá ok? Vamos lá, Carmelita. Amém. Ousadia na pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sabe que eu estava aqui dizendo assim, não, não, não quero que me chama, não quero que me chama hoje, não. Meu coração, com essas notícias da Adriane, meu coração ficou entristecido e às vezes a gente sente uma impotência, Senhor, porque só o Senhor mesmo é que tem todo o poder. Mas quando nosso coração está entristecido, é aí que nós vemos que, independente das circunstâncias, Senhor, nós temos o Senhor, que é o nosso norte, que é o nosso foco, que é no Senhor que a nossa fé vai ser aumentada, porque sem ela, como diz a tua palavra, não é nem para agradar o Senhor, que é impossível agradar o Senhor sem fé, mas é para que nós nos mantenhamos de pé, é para que nós possamos enxergar além das circunstâncias. E quando nós vemos, Senhor, uma situação como essa que a nossa irmã está vivendo, nós olhamos para nós e nós nos envergonhamos. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão porque as circunstâncias, às vezes, elas nos fazem ficar um pouco desanimados ou entristecidos. Mas, Senhor, nós sabemos que existem coisas muito piores e que às vezes o Senhor permite que nós saibamos para que a gente tome tenência e aprume, né, para que a gente possa estar firmes na pregação do teu evangelho, da salvação que o Senhor conquistou para nós ali naquela cruz e para que nós estejamos sempre, sempre prontos, Senhor, a demonstrar e a mostrar quem o Senhor é através de nós. Eu louvo ao Senhor por um dia o Senhor ter me mostrado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, diante disso, eu quero colocar todas as coisas que os meus irmãos estão vivendo, a partir da Adriane, do Cirleizinho e de qualquer outra pessoa, que as circunstâncias não estejam favoráveis, seja por motivo de saúde, mental ou espiritual ou física, seja por motivo financeiro, uma falta de um trabalho, ajustes familiares, qualquer problema, Senhor, que os meus irmãos estejam hoje enfrentando, eu coloco diante do Senhor, na esperança de que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos faça ver o Senhor em todo o tempo e que nós vivamos realmente esse versículo nas nossas vidas, porque se nós o amamos, nós vamos crer que nós vamos vencer, porque todas essas coisas servirão para cooperar para o nosso bem. Eu coloco diante do Senhor a nossa igreja e eu peço ao Senhor, Pai,
Que o Senhor toque no coração de cada um de nós. Porque, Senhor, muitas vezes, nós sabemos que se nós não conseguimos receber aquilo que vem do Senhor, é porque nós somos maus. Porque a nossa natureza, ela não é divina, ela é pecadora, ela é imperfeita. Nós somos todos pecadores. Então, Senhor, eu peço pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos, aqueles que estão aqui na reunião de oração, aqueles que não estão, que tenhamos, Senhor, mais temor do Senhor, que o temor do Senhor, como diz a tua palavra, é o princípio da sabedoria, que sejamos sábios, sábios no lidar um com o outro, no abraçar, no enxergar o irmão, Senhor. Que sejamos simpáticos, como o pastor Alan falou, não sejamos antipáticos, nem dentro da igreja, nem fora, porque muitas vezes, Senhor, dentro da nossa igreja, não da igreja do Senhor, mas da nossa igreja, nós precisamos melhorar. E assim, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós como vide, que o Senhor tenha misericórdia de nós como filhos do Senhor, aquelas pessoas que ouvem a mesma palavra, que ouvem o Senhor, e que nós sejamos um para o outro, aquilo que o Senhor espera de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de estar orando a Ti, de estar falando com o Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que me chamou. Então eu louvo, bendigo, agradeço, exalto o teu santo nome, Senhor, na grandeza da tua santidade. Te peço, continua conosco, Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia e alcance, Senhor, aqueles que estão mais necessitados nesse dia de hoje. E como o Bonde falou, é para o dia a dia, é o pão nosso de cada dia, são as dificuldades de cada dia, é o diário mesmo, o ordinário. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai. A minha oração é de gratidão, porque a esperança que nós temos é no Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, 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 O amém. Bonde, Amém. Oi, Deixa pastor. eu te perguntar a partir da Camerlita. Eu tive a última notícia ontem da Adriane, através do Evandro. Eu não sei exatamente, talvez alguns aqui não saibam, o que está acontecendo de fato hoje. Então, o Laércio até trouxe aí um relato, falou com ele de manhã, né? Estou vendo o Laércio aí, antes Ah, um pouquinho da reunião. O Osmar não pontuou exatamente, mas parece que foi feita uma cirurgia na safena dela, né, para a liberação da safena, com uma sei. outra veia que é mais fraca. E tem alguma coisa acontecendo nesse sentido aí. Alguma complicação, então? É, exatamente. Só que o Osmar não. Ô, Laércio, é isso mesmo? A Carmelita sabe, porque ela olhou, se emocionou até. Você sabe mais alguma coisa, Carmelita? Não, pastor, eu sei que realmente a situação não está fácil e Ah, que tá. uma Tudo bem. cirurgia dessa daí, essa fena, se colocar uma veia que não suporta, é milagre. Então é por isso Ah, tá. que a gente tem que orar. Tá bom. Obrigado. Por nada. Então é isso. Ela deve estar sentindo dores, né? Muitas dores com relação a isso e tudo. É difícil, né? Questão de veia sempre é difícil. Bom, ô Laércio, você já está aí, meu irmão? E a próxima oração aqui era exatamente a respeito de enfermos, né? Primeiro oração para suportarmos as adversidades. Suportar. E, nesse caso, desculpa, a próxima oração que era enfermo. Você vai fazer essa mesmo, para que sejamos exemplo de fé em meio às lutas. É o verso 30. E orar pelos enfermos. Aí eu pus até uma lista dos enfermos, eu não sei se você consegue acessar, talvez nem precise acessar, mas orar para que, mesmo nas dificuldades, irmãos, a gente veja a luz no fim do túnel. E essa luz se chama Jesus, é a nossa esperança. Eu sei que é difícil quando a gente está nessa situação de doença, de dor, ou numa situação mental, espiritual. Às vezes a coisa embola tudo, a gente fica com os olhos escurecidos. Mas vamos pedir,
né, ao Pai, em nome de Jesus, que mesmo em meio às lutas, a gente seja exemplo de fé, a gente consiga sair dessas lutas sempre vencedor. Nós já somos mais do que vencedores. Então, ore para termos fé, para sairmos da luta e já ore pelos enfermos também junto. Amém, Senhor Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E todas as nossas pisaduras, as nossas machucaduras foram saradas nele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, nessa manhã, sobre a vida de todos os irmãos, não só fisicamente, mas talvez com a fé hoje mais fraca, talvez hoje mais abalados, ó Deus, por alguma situação no seu corpo, na sua mente, que eu peço ao Senhor Espírito Santo que aviva essa palavra em cada um de nós, Senhor. Que tudo o Senhor Jesus Cristo já recebeu sobre o Senhor. E que esse tempo aqui, Senhor, a gente ora, fala com as nossas palavras, e a gente sabe que cada um aqui responde a sua dor. Mas a gente precisa crer junto, Senhor. Fé, esse ânimo de que um dia a gente vai estar descansado disso tudo, de uma feridinha, de uma unha encravada, ao câncer, tudo, porque o Senhor já fez tudo por nós. É só o tempo que o Senhor determinou para cada um a se cumprir. É só o tempo que já chegou e o Senhor tem falado a nós que muitas coisas difíceis, muitas coisas ruins vão aparecer aos nossos olhos, mas nós não podemos perder a confiança, Senhor, da tua palavra dentro de nós. Eu quero pedir, Senhor, que a tua palavra ela seja avivada dentro de cada um irmão que está enfermo, como na Adriana ali. Em qualquer irmão, Pai, que estiver na UTI, estiver entubado, inconsciente humanamente, mas eu creio que o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, é capaz de falar no interior de cada um, com cada um ali no particular, e mostrar até um pouco do céu, sentir, para que essa esperança esteja na vida de cada um ainda. Eu estava pensando, Senhor Jesus, o quantas vezes a gente num leito, no hospital, num corredor de uma UAI, quantas vezes ali a gente, sem poder fazer nada por nós, a gente viu algo do Senhor acontecer na nossa vida. E por mais que não sarou, cicatrizou ou melhorou algo em si, mas a esperança, o toque, a presença do Senhor mudou tudo, nosso entendimento. Então eu peço ao Senhor a tua presença, Senhor Espírito Santo, a presença que nos toca, que nos faz chorar ao verdadeiro choro para quem tem que ir, que é o Senhor. Então, Pai, abençoa a vida de cada irmão que se encontra com a sua enfermidade e que cada um consiga te sentir nessa manhã e que muito mais do que o físico, o espírito seja avivado, seja restaurado pelo amor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Amém. Laércio. Amém, Amém. Laércio. Gleiva, prepara aí, Gleiva. A última oração é o verso 29. Muito difícil esse verso 29, viu? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele.
Mesmo o padecer, irmãos, é graça. Se você estiver padecendo por Cristo. Isso eu me lembrei, eu, pastor Alain, me lembrei do livrinho, um livrinho pequeno, Uma Graça que Poucos Desejam, que era a graça de dar, né? Eu esqueci quem que escreveu o livro, mas tudo bem. Caio Fábio. Ah, o Caio Fábio, isso, justo. Então, essa aqui é uma outra graça, irmãos, que não é para entender, não, viu? Não vou nem falar que é difícil. Não é para entender, mas nós recebemos a graça de padecermos por Cristo. Então, Gleiva, ore por aqueles que estão padecendo por Cristo, principalmente aqueles que são perseguidos no mundo, onde estiverem, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos no mundo. Ore por eles. Amém, amém. Ó Senhor, quão maravilhoso é, ó Deus, a tua graça, Senhor. Quão maravilhoso é, ó Deus, o teu amor, Senhor, derramado sobre nossas vidas, Pai. Pai, eu sei o que é padecer por ti, Pai. Eu tenho experimentado, ó Deus, dessa graça, Senhor, que não é privilégio meu, Senhor, não é, não é. Deus, eu tenho entendido, Pai, que o escolhido ele não tem escolha, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos chama, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos escolhe, ó Deus, para descermos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, derramada sobre nós. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu queria orar ao Senhor também nesse momento, nesse dia, Pai, para agradecer pelo teu chamado, ó Deus, para agradecer, ó Deus, porque nós temos, Senhor, ouvido a tua doce voz, o teu chamado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, ó Deus. E assim, Senhor, como o Senhor falou comigo nessa madrugada, o Senhor é aquele Pai que está, ó Deus, de braços abertos, esperando por nós, pelos filhos dele, pelos teus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama de filhos, ó Deus. Muito obrigada. Obrigada, Deus, porque nesses momentos, ó Pai, que nós padecemos, que o Senhor vem com os teus braços de amor e nos abraça e nos conforta, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio. Muito obrigada. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor vá agora, neste momento, Deus, as pessoas que estão padecendo, Senhor, por amor do Senhor, por enfermidades, ó Deus, por tristeza, ó Deus, da alma, oh Senhor, como isso dói no nosso coração, Pai. Como isso dói, como isso machuca, Senhor. Eu te peço, eu clamo a Ti, ó Deus. Nos ajuda. Segura em nossas mãos para que continuemos, ó Deus, combatendo, Pai, o bom combate. Até aquele dia que o Senhor nos chamar para a cura do céu, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, com muito temor, Pai. E com muito tremor diante de Ti, meu Pai, meu Papai, meu Abba, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida, ó Deus, de cada um dos meus pastores, ó Deus, e pela vida, ó Deus, de cada um que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, Senhor, para exalarmos, ó Deus, o bom perfume do Senhor. Senhor, o Senhor falou comigo que nós somos transparentes diante de Ti, Pai. Não há nada que podemos esconder do Senhor. O Senhor nos vê, o Senhor nos vê todo o tempo. Para onde irei se o Senhor lá não está? Então é isso que está no meu coração e compartilhando aqui em oração com os meus irmãos. Não há nada que fica oculto diante do Senhor, nada. E que, Senhor, nos ajude. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada contigo, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, com muito temor e muito tremor diante de Ti. Ser conosco nesse dia, Senhor, nos abraça, nos conforta, como o Senhor falou comigo essa madrugada. Muito obrigada, ó Deus, por esse privilégio de estar contigo, de caminhar contigo, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém, Gleiva. E Amém. às Amém. 7h42, gente, mas só um minutinho. Um resumo.
que dia a dia os nossos relacionamentos sejam amáveis e coerentes com a nossa fé, coerentes com a fé. Que as nossas ações, decisões sejam pautadas no amor, que busquemos sempre ser conciliadores e não complicadores nos relacionamentos, que procuremos sempre a unidade na igreja, mesmo que isso custe abrir mão da nossa razão, que tenhamos ousadia no falar e viver o evangelho, que tenhamos paciência, fé e esperança nas provações e durante as provações. E por último, que busquemos sempre em Deus tudo para a nossa vida, tanto nos momentos bons, mas principalmente naqueles ruins. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos fortaleça e nos dê oportunidade de sermos pequenos cristos nesse dia de hoje.